Eu falo que eu faço personal shopper com R$500 e eu faço personal shopper com Nossa, 30 mil tem que reais. contratar você então logo. Fala galera, beleza? Chegamos a mais um episódio do podcast de Pouco em Pouco. Um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não só pela ótica e pelo glamour depois que tudo deu certo. Aqui a gente conta história, trajetória, os perrengues, mas que fizeram uma boa ideia sair do campo das ideias e se tornar realidade. Estou eu aqui, Emerson Gomes, representando a Bússola Consultoria e Gestão Empresarial, e o Luiz Vacari representando a Love Burger Jundiaí e também o El Nacho. E também vou pedir para você agora, ó, não esquece de comentar nesse vídeo, de curtir, de compartilhar, porque o YouTube vai entregar para mais pessoas. Então você tem aquele amigo seu empresário que está pensando em empreender, você mesmo comenta aqui, deixa suas dúvidas, porque o YouTube entrega para mais pessoas quando a gente comenta, curte e compartilha. Então não esquece, hein? Boa! E gente, vamos falar aqui hoje, vamos falar muito sobre imagem pessoal, sobre marketing pessoal, sobre estilo, porque a gente está recebendo aqui a consultora de imagem Renata Cavalli. Renata, agradeço ter aceito o nosso convite, é um prazer ter você aqui. Eu que agradeço, um prazer estar aqui. E antes de ser a consultora de imagem, tem o CPF Renata. Então, para quem não conhece, quem é a Renata? A Renata sempre foi uma menina sonhadora. E se eu for falar um pouquinho da Renata, a Renata é aquela menina que nunca teve grandes sonhos, mas ela teve algo que ela sempre sonhou. Só que demorou para acontecer, né? Vou me apresentar um pouquinho? Isso, por favor. Eu tenho 42 anos, sou casada com o Júnior, sou mãe do Henrico, que tem 14 anos, da Micaela, que tem 7. E hoje sou uma consultora de imagem reconhecida, mas antes de tudo isso acontecer, eu vim de uma família muito simples. E a moda sempre foi o meu sonho. Só que, se a gente pensar isso lá atrás, quando eu tinha os meus 15 anos, 12 para 15 anos, sempre amei moda, mas por vir de uma família simples, é muito difícil você investir em algo que não é rentável, né? Então, os meus pais falavam assim, como é que você vai viver de moda? Então, vai fazer alguma coisa que funcione. E aí fui e sofri vários perrengues, mas que me fizeram chegar onde eu estou hoje. Então, a Renata A Renata é sonhadora, mas ela é muito pé no chão também. Tá, então vamos pensar assim, a Renata, com 12 para 15 anos, pelo que eu entendi da história, tinha o sonho de trabalhar com moda, mas como a maioria das famílias mais antigas, né, a minha também, a gente é tudo contemporâneo aqui, eu também tenho 42, o Luiz tem 62, né? 64. Então a gente é tudo meio contemporâneo aqui. É aquela coisa da estabilidade, a gente precisa ter um trabalho que seja estável para a gente construir família, ter os nossos bens. Então, algumas áreas, por exemplo, a música, a publicidade, que é da onde a gente vem, não eram áreas tão bem vistas para a questão de dinheiro. Com certeza. Né? E aí, aquela questão até de proteção da família, vai trabalhar com aquilo que pode se sustentar. Sim. Mas aí, o que a Renata quis trabalhar? Você trabalhou no CLT? Sim. Eu fui estudar administração, me especializei em RH e trabalhei com RH por muitos anos. E depois do RH eu fui trabalhar em uma multinacional trabalhando com compras. Nada a ver com o que eu sonhava para mim. Mas era o que funcionava, né? E pegando acho que o tempo maior de CLT. Eu trabalhei muito tempo com RH porque eu amo pessoas, eu amo estar com pessoas e isso fazia muito sentido para mim. Só que chegou um tempo que eu estava desempregada e eu precisava trabalhar e aí surgiu a oportunidade de trabalhar em compras. Tipo assim, compras é a minha vida hoje, tá? Mas naquela época não era. E fui para trabalhar em uma multinacional e fiquei lá por muitos anos, mas ali eu acho que foi uma escola para mim, onde eu aprendi muito sobre o mercado de hoje. E se eu olhar a minha vida lá e olhando a minha vida hoje, falo que lá me deu uma base muito, muito forte para o que eu vivo hoje. Foi uma escola, com certeza. Aprendi muito em o que não fazer. Também. Aprendi muito como fazer, né? E aí, nesse tempo de trabalhar em multinacionais e lidar com um monte de fornecedores e tal, eu já era casada e eu engravidei. Então, eu já estava há quase 7 anos nessa mesma empresa e eu engravidei. Tipo, planejei meu primeiro filho, sonhei com aquilo, já estava casada há 5 anos. E aí o processo da gravidez foi um processo um pouco turbulento, porque tinha várias coisas, precisei ficar de repouso, enfim. Henrico nasceu, eu tive depressão.
E foi... Já pós-parto? Pós-parto. No hospital já. Então, assim, uma menina que nunca viveu depressão, ansiedade, nunca tive isso, eu me vi em um lugar que eu não sabia lidar com aquilo. Saiu fora do plano. Total. E assim, eu venho de uma família cristã, meus pais, né, me educaram assim, então era muito difícil lidar com aquilo, porque assim, eu não tinha ninguém ao meu redor ali que conseguisse me ajudar. Então assim, meu marido estava do meu lado, me ajudando, estava tudo bem, sabe? Um casamento estruturado, um filho saudável e eu perdida em mim. E foi nesse momento que eu falei assim, chega. Mas será que... Eu não sou psicólogo, longe de mim. Você estava afastado dos sonhos, né? Eu acho que você estava carregando, você tinha um sonho de moda, você tinha um sonho de ser consultora, e você estava fazendo uma jornada que talvez não fosse a tua. Você estava fazendo uma jornada que talvez a administração já não era um sonho, já foi mais uma imposição. O RH talvez ok, porque eu estava perto de gente, mas aí você já foi para compras, muito mais para suprir uma necessidade. Total, uma necessidade financeira. Total. Então você estava numa rotina e numa jornada que não era tua. E talvez, e minha esposa fala, né, que eu tenho uma filha recente, sou pai novo, pai fresco. Pai fresco. E a minha esposa fala que é como se ligasse, como se resetasse. Então, a partir do momento que você teve o filho, é como se nascesse uma nova versão de você. E talvez essa nova versão pegou alguma origem. Sim. Né? E que não era aquela realidade daquele dia. Talvez tenha havido a depressão por causa disso. Mas aí, como foi essa jornada da depressão? Durou quanto tempo? 1 ano e 2 meses, exatamente. Eu falo que foi a fase mais desafiadora da minha vida, assim. Se eu for contar pra você a minha história como todo, essa fase foi a fase mais desafiadora. Porque eu não entendia o que estava acontecendo, queria entender e ficava assim, eu tinha uma responsabilidade, porque eu era mãe, então não era só eu mais. Eu tinha alguém por quem lutar, né? E eu não conseguia me encontrar. Era esse o problema. E aí foi 1 ano e 2 meses, só que nesse período de 1 ano e 2 meses eu achava que eu ia morrer todos os dias. Então eu colocava o Henrique para dormir, eu me despedia do Júnior e eu tinha certeza que naquela noite eu ia morrer. Todas as noites eram assim. Aí eu acordava mais um dia. Eu ia dormir com a mesma sensação, eu acordava mais um dia. Porque eu tinha uma angústia tão grande dentro de mim que eu não conseguia explicar. E as pessoas que eu falava não entendiam. Até que eu coloquei uma máscara. Então eu saía de casa, as pessoas achavam que eu estava maravilhosamente bem. Total, um personagem total. E eu estava maravilhosamente bem, mas eu estava destruída por dentro. E só quem sabia era o meu marido e 2 amigas. E aí eu lembro que o Júnior, minha mãe, minha sogra sabia meio por cima, assim. O Júnior saía para trabalhar e ele ligava ou para minha mãe, ou para minha sogra, ou para uma amiga e falava assim, vai ficar o dia com a Rê? Porque ele falava que o maior medo dele, a gente morava no 8º andar nessa época, era eu me jogar. Ele falava que o maior medo dele. Isso nunca passou pela minha cabeça, mas o sentimento de angústia que eu sentia, eu nunca senti isso. Foi assim, foi o período mais desafiador, mas o período em que eu precisei ser mais forte. Porque ao mesmo tempo que eu falava assim, eu não consigo lidar com isso, eu olhava para aquelas bochechas do Henrico e eu falava, eu preciso ser forte. E aí o Júnior chegava do trabalho e eu... Para não... a sensação que assim, que eu não queria despejar um balde em cima dele, então eu precisava sempre ser forte. E a gente vai crescendo com isso, né? Eu precisar sempre ser forte. Até o momento que você desaba. Isso foi passando no decorrer que você foi começando a trabalhar com o que era o seu sonho ou não estava relacionado? Você teve que voltar a trabalhar ainda. Então, aí eu voltei a trabalhar para essa mesma empresa. Eu estava de licença maternidade. E nesse período eu voltei a trabalhar. E como que foi voltar? Foi. Que é pior ainda, péssimo. né? Foi péssimo. Você já está numa área que você não gosta de trabalhar, ainda depressão. Sabe aquela sensação de você sair de casa com o estômago revirado? Dor de barriga, estômago revirado, a cabeça, assim, muitas coisas passando ao mesmo tempo. Tendo que deixar o seu filho, eu deixava, graças a Deus que a minha sogra me ajudava muito, então ela ficava com ele. E eu ia trabalhar com ânsia de vômito. Era essa a sensação que eu tinha todos os dias. E eu falava, gente, eu não posso mais fazer isso, eu não posso mais fazer isso.
E eu voltei, continuei trabalho. Um dia eu liguei pro Júnior e falei assim, amor, posso pedir a conta? Isso já tinha 1 ano e 2 meses, né? Então eu voltei a trabalhar, o Henrico tinha 6 para 7 meses. E esses meses foram... Sucesso. Esses meses, até eu me emociono de lembrar disso, porque realmente eu estava em um personagem que precisava trabalhar, porque eu tinha um filho e eu precisava, a minha renda era importante em casa. E eu deixava o Henrico, respirava e falava assim, Renata, mais um dia, mais um dia, mais um dia. E foram passando os meses, até que um dia eu liguei para ele, eu lembro dessa sensação. Eu comecei a passar muito mal no trabalho. E aí liguei pra ele e falei assim, amor, posso pedir a conta? Eu não sei quem foi mais louco. Se foi eu de falar isso pra ele ou ele que fala, pode. Manda bala. Porque ele falou parceria, assim, né? pode. Aí na hora eu saí da minha mesa, eu fui direto no RH. Cheguei lá e falei assim, olha, seguinte, eu preciso ir embora. Deu pra mim. Eu preciso ir embora. Hoje eu penso, né, eu poderia ter me afastado, eu poderia ter procurado um médico, um psicólogo, um psiquiatra, qualquer coisa. Mas ia tomar remédio e aí, né? E até então, eu amamentava, então eu não queria parar de amamentar, né? Então sempre foi pensando nele. Se eu tomar remédio, eu paro de amamentar e essa nunca foi uma opção pra mim. Você poderia ter conversado, tentado um acordo, né? Eu poderia ter feito várias coisas, né? Mas como eu estava assim, é a panela de pressão que... É o limite. Explodiu. Eu cheguei lá, falei, não dá mais, não dá mais. Não, como assim? Aí meu coordenador veio e ele falava assim, como assim? Eu não posso ficar sem você. Eu falei assim, eu não tô mais aqui faz tempo. Falei, eu preciso olhar pra mim, porque eu tenho uma família que precisa de mim. Nesse dia, eu virei as costas e fui embora. E, assim, eu não tinha condições de ficar ali nem pra ajudar. E assim, não é que eu fui má, mas eu pensei em mim. Claro. E eu não tinha condições de ensinar ninguém, eu não tinha condições de fazer nada, eu tinha acabado de voltar de licença maternidade também. Foi nesse dia que eu virei uma chave, assim. Falei, não, eu preciso... Você nasceu. Falo que o significado de Renata é renascida, né? Então. Você renatou. Foi esse dia que eu renatei. Renatou. Exatamente. E aí aquela sensação já abandonou, já foi embora, na hora. Não, demorou um pouquinho ainda. Demorou quase 3 meses. Mas eu lembro que no dia que eu me vi livre disso, um casal de amigos nossos foram em casa e eu nunca tinha falado sobre isso na íntegra, assim, porque eu sempre era muito polida pra falar, muito reservada. Eu não gosto de abrir minha vida pras pessoas. E aí esse casal de amigos chegou em casa, então eu lembro que tava eu, o Júnior e o casal na posição que vocês estão, assim. E aí... e aí eles falaram assim, Rê, conta o que você sente, como que foi o dia? Porque eu comecei a ficar mal no hospital, no dia depois que ele nasceu. E eu comecei a contar como é que era, o que eu tava sentindo, como que foi chegar no hospital, como que foi que ele nasceu e tal. E quando chegou no momento que eu senti aquilo pela primeira vez, eu desabei. E eu na mesa, eu comecei a chorar e a Gi olhou pra mim e falou assim, chora, só chora. Foram 40 minutos chorando. Um podcast, um choro. Foi, exatamente. Um podcast de choro. Ali eu chorei, mas eu não falava nada, eu só chorava. Sabe aquele choro da alma? Sim. Eu já tinha saído de urra, né? De chorar. Ali eu chorei, o Júnior segurando minha mão, a Gi segurando o outro lado, o Adriel, ele falava assim, só chora. E ele falava assim pro Júnior, deixa ela. Chorei. Acabei de chorar, respirei, terminei a história. A partir daquele dia, eu falo que parecia Alcoólicos Anônimos. Teve um dia que eu cheguei pro Júnior e falei assim, ó, hoje tem 12 dias que eu não sinto tristeza. E dali começou algo novo, realmente mudando em mim. O Henrico estava com 1 ano e 2 meses nessa época e alguma coisa em mim mudou. Mas eu falei, agora eu quero ser mãe. Então eu queria me dedicar àquilo. Eu consigo? Vai ter uma formiguinha, vai trabalhar, vai viver o seu sonho, vai ser produtiva, vai ser Não, isso. aí fui tentar de tudo, fui tentar coisas totalmente diferentes da minha vida. Fui trabalhar em uma agência de publicidade, tipo, nada a ver comigo. Mas com uma amiga que tinha uma agência, e aí eles falaram assim, é um casal de amigos muito queridos, eles falaram assim, não, vem aqui, é diferente, é divertido e tal. Fiquei acho que 1 ano, se eu fiquei lá, não era minha cara, né? Por mais que eu sou legal,
Eu sou divertida, mas assim, não é minha cara. É diferente. Nesse meio tempo, a gente mudou do apartamento, a gente morava aqui em Jundiaí. A gente mudou pra Louveira, o Henrico tava com 2 aninhos. E aí, quando eu mudei, acho que a minha mudança ela estava em progressão. Eu estava indo para um lugar. Foi aí que eu realmente comecei a sentir que eu estava livre daquele peso que eu carregava. Mas uma coisa que você falou é bem isso. A gente tem um sonho e aí você desiste dele para viver uma vida que é necessária, porque você vai olhar o quê? A sua vida, aquilo que você precisa fazer para viver. E aí nesse meio que a gente se perde. E não é só que a gente se perde, a gente precisa disso, né? Na verdade, assim, talvez se você fosse tentar viver o sonho lá no começo não ia dar certo também, você não estava preparado, né? Eu não tinha nem maturidade para isso, né? E assim, às vezes a gente não entende muito bem os caminhos, né? A gente vai entender depois, a hora que a gente vai pegar toda a nossa história, talvez hoje, você com 42 anos, quando você pega tudo e amarra, você fala assim, pô, isso aqui fez sentido, isso aqui construiu isso. Tá tudo amarrado, Tudo amarrado, só que naquele momento específico você não vai entender a sua história, é normal, eu acho que todo mundo. São os desertos da vida, né? Os desertos servem para construção mesmo, né? Com a gente passa por essa construção que todo mundo passa, né? E assim, se você contando a sua história, é legal, porque assim, quem vai assistir isso aqui, com certeza, às vezes em menor grau ou maior grau, já passou por uma depressão. Sim. Às vezes a pessoa ela não fala que teve. Às vezes a pessoa ela segura porque ela é forte, porque ela veste uma máscara. E ela nem entendeu o que teve. E ela nem entendeu o que teve. Às vezes ela só se sente triste, né? Às vezes ela só acha que está se alimentando mal, ou às vezes ela não entende que ela tem depressão. E muitas vezes, é que a gente fala assim, né? A gente, com esse podcast de empreendedorismo, nossa maior intenção nesse podcast é fazer com que as pessoas tenham um sonho. Todo mundo nasce com um sonho. Sim. É impossível não ter. Né? Então, assim, e aí o que elas deixam o sonho? Porque às vezes ela casa, às vezes ela compra alguma coisa por muito tempo e ela acaba ficando presa numa coisa que ela não gosta de fazer. Se ela compra um negócio que... Eu falo compra, né? Às vezes a pessoa ela financia uma casa em 30 anos, por exemplo. Ela não pode perder o emprego dela, ela tá no emprego que ela não gosta. Né? Pô, se ela tá no emprego que ela gosta, ela faz o que ela gosta, beleza. Agora, muita gente, às vezes, dá o passo maior fazendo algo que não gosta e às vezes vive uma vida depressiva porque não está vivendo o sonho que ela teve, né? Não deixou. Então, assim, acho é legal esse nosso podcast por conta disso. Para as pessoas verem que, você tem que fazer o seu sonho. E às vezes o seu sonho não é empreender. Às vezes o seu sonho é ser CEO numa empresa. Às vezes o sonho, a meta da pessoa é, eu quero trabalhar, sei lá, na Coca-Cola. Meu sonho é ser CEO da Coca-Cola. Beleza, é um sonho. Corre atrás. Né? Então, que pra chegar lá tem um caminho. E esse caminho é muito tortuoso às vezes. Né? Mas aí você acha o sonho, né? É o sonho. Porque o sonho é latente dentro das pessoas. Né? Tem alguma voz lá que fala pra gente, você precisa fazer alguma coisa a mais. Sim. Você nasceu pra algo mais. Porque todo mundo nasceu pra brilhar. Sim. Né? Quando a gente nasce, Deus fala assim, vai lá, meu filho. Vai lá e brilha. Então, E o que eu costumo dizer para as pessoas principalmente em consultoria, vou fazer mentoria de empresarial ou consultoria de negócio, eu falo, viu, tá feliz? Isso é o mais importante. Não tô. Tem coisa pior? Não tem. Tem coisa pior do que estar infeliz? Não. Então, cara... Você pode estar milionário, você pode ser dono, você pode trabalhar de CEO. Porque a sua alegria não é a dele, não é a minha, né? Cada um é particular. Então, assim, se você não está feliz, não existe coisa pior do que estar infeliz. Então, vamos mexer os pauzinhos. O que está te deixando infeliz, né? Então, vamos começar cada vez a buscar aquilo que te traz mais felicidade e vamos cada vez mais retirar aquilo que te torna infeliz. E as pessoas, elas têm perdido a essência delas, né? E eu acho que quando a gente perde a nossa essência, a gente perde a nossa alegria. Exato. E aí a gente vive um caminho meio estranho, porque o tempo vai passando, ele é cruel. Você lembra? O Emerson acompanha minha trajetória aqui. Eu lembro, eu trabalhava numa empresa multinacional também, trabalhava no departamento de marketing. Todo mundo falava, nossa, que legal. Mas eu não estava feliz. E quando eu saí de lá para fritar hambúrguer na laje da minha casa, numa barraca, eu estava super feliz. Eu estava ganhando 3, 4 vezes muito menos do que eu ganhava quando eu trabalhava de executivo de marketing. Mas eu não era infeliz. E é isso, é exatamente essa pergunta que a pessoa precisa fazer. Você está feliz? Porque não é o salário, você pode ganhar quanto for.
Eu larguei esse negócio, essa vida de, nossa, de glamour, ai que bonito falar que você trabalha no departamento de marketing, uma multinacional, e aí você é infeliz. Pois é. E você vai vender lanche na barraca, tomando chuva, feliz da vida, cara, chiclete bandana, lembra? E os caminhos vão trilhando. Você que está assistindo o nosso podcast, imagina o Luiz, agora dá um foco no Luiz. Dá um foco mesmo, uma bandaninha. Você põe a bandana, é o Bel Marques. É o Bel Marques. O que eu fui zoado, Renata? De bandana, bandaninha vermelha. Mas você cantava chiclete? O pessoal cantava. Renata, e aí? E moda? Quando que surgiu nessa trajetória aí? Aí a moda sempre esteve com a Renata. Eu lembro de quando eu era pequena, há muito tempo atrás, teve uma época que eu usava aquelas sainhas toda de preguinha com a meia no joelho. Minha mãe comprou uma saia pra mim xadrez de vermelho e preto. E foi lá e comprou uma meia até o joelho azul. Eu falei, não vou usar. Não tinha nada a ver. Aí minha mãe falou assim, como assim? Imagina, uma família simples, né? Como assim você não vai usar? Eu comprei, eu fui lá, gastei. Eu falei, mãe, eu não vou usar porque não combina. Não orna. Não dá, não orna, exatamente. E não vou usar, né? E eu lembro dessa história muito, muito clara, assim, porque ela falava, não é possível que você não vai usar. Eu falei, não vou usar. Se ela fosse preta, eu usava, ou preta ou vermelha, né? Então isso sempre esteve comigo. Eu nunca andei desarrumada, sem combinar, sem ornar. Nunca. E isso sempre foi algo meu. E meu pai falava assim, não é possível. Gente, não é possível. Granfina. Até pouco tempo atrás, meu pai virou pro Júnior e falou assim, nossa, ela sempre foi diferente. E isso já era da Renata, né? A moda chegou na minha vida, na verdade ela já estava, ela só reacendeu depois da depressão. Eu saí da empresa, fui tentar trabalhar, como eu contei, não deu certo, mudei para Louveira e eu não aguentava ficar em casa. Não era só ser mãe, eu sempre tive algo que eu precisava fazer. E um dia, o Júnior, ele ia para São Paulo, eu falei assim, me leva na 25? Ele me levou na 25, cheguei lá, comprei um monte de bijuteria, um monte. Bijuzona mesmo, assim. Comprei bijuteria, comprei bolsa e tal, mas pra mim, não era pra vender. Cheguei em casa, comecei a olhar e veio minha vizinha, e minha irmã veio em casa e tal, falou assim, nossa, que lindo, me vende e tal. E vendi todas as coisas que eu comprei pra mim. Opa! O Júnior virou pra mim e falou assim, nossa, mas aí ó, você achou? Eu falei assim, é verdade, deu certo. Comecei a ir comprar coisa na 25 pra vender. Semi-joia bem ruim e as bolsas, né, que eu vendia naquela época. Ele falou, não, aí tá nascendo alguma coisa, porque assim, a cabeça empreendedora sempre foi ele. E ele sempre foi aquele cara que me pegava pelas costas e me empurrava, assim, ó, vai e faz. E aí ele falou assim, não, vamos pensar nisso. Nesse tempo, nasceu a RC Acessórios, porque a moda veio disso. O Henrico bebezinho, eu podia trabalhar em casa, e nasceu a Renata Cavalli Acessórios. E começou com uma coisinha, com uma malinha pequena, vendendo para as amigas, e aquele negócio começou a tomar uma proporção muito grande. Só que um pouquinho antes disso, eu virei pro Júnior, ele falou assim, o que você quer fazer? O que te faz feliz? Eu falei, moda. Ele falou, então vai procurar, vai fazer um curso e tal. E o primeiro curso que eu fiz foi um curso gratuito na internet. O dia que eu fiz aquele curso que era de consultoria de imagem, eu falei, é isso que eu quero fazer na minha vida. A RC Acessórios já estava acontecendo. Nesse meio tempo ela começou a tomar uma proporção enorme. Eu tinha 32 revendas. Caramba. Então, assim, eu estava muito bem. Porque lembrando que eu deixei um trabalho que eu era muito bem paga. Eu tinha um bom salário, eu tinha um bom cargo. E eu deixei tudo. Então, nesse momento, os acessórios, eles faziam muito sentido para mim. Só que aí eu falava assim, não é isso. E eu estudando. Foram 6 anos da minha vida que a consultoria veio junto com os acessórios. Em 6 anos, o Júnior virou pra mim e falou assim, ó, não dá. O que você quer? Porque a gente não consegue, eu não conseguia mais conciliar, não tinha mais tempo. Ele falou, o que você quer? Só que o que consumia meu tempo eram os acessórios e não ainda o meu sonho. Ele falou assim, não dá mais. Ele falou, o que brilha aos seus olhos? O que te faz feliz? Eu falei, a consultoria de imagem. Ele falou, então chega. Parei com os acessórios que, de novo, me dava dinheiro, que tinha uma rentabilidade legal para ser consultora de imagem. Aí começou a história da Renata.
Isso há quantos anos já, Renata? São 14 anos. 14 anos de consultora de imagem já. Consultora de imagem. Então, nisso eu estava com uns 4 anos de acessórios, uns 3 anos mais ou menos, que eu falava, já tinha estudado, era isso que eu queria, mas meu tempo estava dividido. E a gente não tem como ter sucesso se a gente não foca. Exato, sim. Então, eu precisava tirar o meu olhar, que estava um para cada lado, e colocar em um lugar só. Nesse momento que a Renata Cavalli, consultora de imagem, nasceu. E você nasceu numa época, hoje, né, me corrija, hoje é meio que moda, né? Sim. Então, a consultoria de imagem hoje tomou uma proporção bacana, porque as pessoas estão valorizando mais, mas eu acho que você surfou uma onda meio que sozinha. Nossa, muito há 14 solitária. anos atrás, sim. Muito solitária. A consultoria de imagem não era falada, ela não era aceita, ela não era bem vista. Só que eu já tinha tido uma experiência de fazer algo que também não seria rentável. Eu não tinha nada para perder. Ele, assim, graças a Deus a gente estava bem estruturado financeiramente, né, com o trabalho dele, com a empresa dele. Dava pra arriscar. E ele falou assim, vai, é isso que te faz feliz, vai, só faz. E eu arrisquei tudo, mas o começo foi muito difícil, porque as pessoas olhavam assim, como uma futilidade. Então as pessoas olhavam para a consultoria de imagem como algo muito fútil. Porque hoje, eu falo pra você que a gente vai trocar figurinha depois. Porque hoje, dentro do meu plano, quando eu vou vender mentoria, quando eu vou vender consultoria, um dos pilares é a construção da imagem. Sim. E é fundamental, porque hoje, se você não se posiciona, se você não cria uma personalidade, você não, principalmente em rede social, você não consegue performar. A nossa comunicação, a visual é 70%. Do que e 30% a gente tem o verbal. E você acha que programas como o Esquadrão da Moda lá atrás, aqueles programas que vieram, que, tudo bem, tem os seus defeitos, mas que meio que popularizou a questão de você cuidar um pouquinho mais do estilo, cuidar um pouquinho mais das roupas, da imagem. Você acha que pra você ajudou ou... É engraçado você me falar isso, porque a gente estava viajando em família agora em janeiro e fazia muitos anos que eu não assistia esse programa. Eu tava lá no hotel e aí liguei a TV. SBT. Liguei Engraçado, lá e tava joga passando. fora essa roupa aí. No lixo. E assim, eu falava assim com o Júnior, não é possível que eles fazem isso agora, né? Mas naquela época eu achava o máximo. Aquilo, eles estavam transformando alguém. E eu falava, gente, que legal. Hoje eu olho como uma crítica, né? Porque já estou nisso há muitos anos. E eu até mandava pro grupo que eu tenho com as amigas e falava assim, gente, não é possível. Não é possível que eles estão falando que isso aqui tá bonito. Mas isso realmente foi eu acho que abriu portas para isso. Porque era algo assim que não era viável, não era acessível para as pessoas, então elas olhavam aquilo e falavam assim, nossa, acho que eu preciso mudar alguma coisa. Mas a moda hoje tá meio que lacração, não tá? Tem uns negócios meio esquisitos. Olha, eu vou falar, se você pega, por exemplo, nos anos de 1950, 60, você via os homens bem vestidos, né, de terno, de chapéu. Né? Meu, era uma elegância. Aí, muitas vezes você vê... Agora você vê homens só com camisa preta todo dia. Estão feminilizando os homens, feminilizando mesmo, né? Deixando os homens cada vez mais femininos. Né? Aquelas roupinhas ridículas. Vi o cara com uma cuequinha esses dias, tipo, parecia uma tanguinha de fio dental. Não, aí eu ergui a minha, né, que tava... Mas assim, o que você acha disso? Eu até postei no meu Instagram, assim, como a gente saiu disso, 50, 60, 70 para isso. Maravilhoso, né? As roupas elegantes, porque, né? assim, as pessoas acham que o que vai chamar a atenção é você estar quase nua ou usando umas roupas que não comunicam nada. Uma pessoa chama muito mais atenção, muito mais vestida do que pelada. Sofisticada, exatamente. Uma mulher vestida chama muito mais atenção do que uma não vestida. Aí me permita discordar um pouco. Não é que ele chama mais atenção, porque o mal vestido também chama atenção. Sim. Então, exatamente. A questão não é chamar a atenção, você pode chamar a atenção pelo bem ou pelo mal. Não, pra beleza, né? Pra beleza. Então o problema não é chamar a atenção, é despertar o interesse. Despertar o interesse para aquilo que te evolua. Né? Mas, por exemplo, eu vou usar até uma palavra ruim, mas as mulheres hoje, elas são olhadas como um pedaço de carne. Mas e não por quê? Pela beleza, pela elegância, Exato. Pela história, pelos valores e princípios. E isso que é o mais importante. Mas porque normalmente elas estão rebolando de mini saia ou de maiô, de biquíni na frente da câmera. Parece que a única coisa que ela quer vender ou que ela tem para mostrar é o corpo.
né? Mas eu sempre falo uma coisa, Luiz, que é muito importante. Isso eu falo isso para todas as minhas clientes, eu falo sempre que eu vou dar palestras. Existe uma pirâmide. A pirâmide é assim, é ser, fazer e ter. O ter tá no lugar errado. Tá invertido. Então, qual que é a parte menor? O ter. O maior é o ser. Elas esquecem, as pessoas estão esquecendo de quem elas são, esquecendo para que elas vieram. Só para ter likes, muitas vezes. Só que, aí vamos voltar um pouco na tua história. Mas será que elas sabem? Muitas não. Exato. Então, assim, eu vejo muita gente perdida em tentando encontrar, tentando se encontrar, mas tá, qual é o meu propósito? Por que eu existo? O que eu estou buscando? Né? Qual é o meu valor? Qual é a minha personalidade? E você vai ver aquela pessoa cheia do vazio. Sim. Ela não mas tem. mas se não você tem nada, for pegar, né? logicamente a gente nem vai entrar nessa vertente, porque são outras coisas. Mas o que eu vejo que hoje está acontecendo é a perda de personalidade. Cada vez mais as pessoas não sabem quem são, não sabem para que estão. E uma pessoa sem personalidade é fácil manipulada para qualquer lado. Porque elas querem copiar outra E aí pessoa, o estilo né? é aquilo que está tendo mais visualização, não importa se é bacana, se não é, se é bonito, se não é, eu preciso estar na moda. São as terríveis tendências. As tendências. Né? Porque o clássico nunca morre, né? É O atemporal. clássico é atemporal. Tanto que existem peças hoje num guarda-roupa, por exemplo, se você tiver um blazer, você vai ter ele para sempre. Você vai ter ele para sempre. Uma jaqueta de couro bem costurada é uma peça atemporal. Até uma jaqueta jeans, ela é atemporal. Desde que uma ela jaqueta seja jeans, exatamente. bem cortada, né? Mas, Renata, e como que foi o início, a aceitação, as primeiras clientes, você colocar em prática aquilo que aprendeu? Conta pra gente as primeiras experiências. Olha, a gente começa a lembrar agora das histórias, né? Eu falo que o começo é assim, você espera que quando você vai fazer algo, então assim, eu já tinha a formação, né? Uma das minhas primeiras formações, e eu já tinha muito conhecimento, então você acha o quê? Que as pessoas estão ao seu redor, seus amigos, as pessoas mais próximas vão ser as primeiras que vão te apoiar. Isso a gente já falou várias vezes. Não serão. Gente, são as primeiras que vão ficar só ali de longe, olhando pra você falando assim, deixa eu ver quando é que vai dar errado. Pra eu falar, eu avisei, pra eu falar. Exatamente. E outra, elas às vezes vão atrás de um outro profissional, mas não vai com você. Porque eu não sei o que acontece, mas comigo isso aconteceu muito. As pessoas que eu mais achava que iam me apoiar são as que menos me apoiaram. Eu tenho um amigo meu aqui que nunca veio aqui comer o meu lanche. E eu vejo que compra de vários outros lugares. Pois é. Mas é normal. É normal, No faz começo, parte, né? no começo Mas aí eu dou razão fica... pra ele. Lanche frio, cerveja quente. Né? No começo, mas no começo a gente sofre mais, né? Depois a gente fala, normal. É que daí chega uma hora que a gente olha e fala assim, eu sei onde eu tô. Eu sei o porquê que eu estou aqui. Então não importa se vão me apoiar, se não vão me apoiar, se vão me olhar com o olho torto. Deixa. Mas aí você vira referência. Nossa, você viu a Renata onde tá? Você viu onde ela chegou? Mas no sucesso é fácil apoiar, né? No sucesso, eu falo que no sucesso não é apoio, é carona. E é normal, é a natureza. Para quem empreende, a gente já falou em vários episódios aqui, né, para quem empreende, por exemplo, às vezes a gente tem uma frustração muito grande, porque às vezes, mesmo as pessoas mais próximas da gente, a gente acha que vai ter uma aceitação e são as pessoas que às vezes mais bloqueiam a gente. Não vai fazer isso, você é louca, você vai sair da empresa. Às vezes a mãe da gente, né, tive minha avó, que foi praticamente a minha mãe, e ela falava, quando eu saí para largar, você é louco, você vai largar a minha empresa. Acho que eu tive uma facilidade porque eu não contei pra ninguém, né? Só fiz. O único que sabia era o único que precisava saber. Exatamente. Porque ia ser totalmente impactado com isso, né? né? Não tinha também como fugir muito, né? Viu? Mas e aí as primeiras clientes, como você foi ganhando mercado? Sem rede social, né? Porque não tinha rede social, né? Não tinha, era o boca a boca. E no começo eu queria fazer de graça para as pessoas, porque eu precisava ter prática. Então eu tinha teoria, mas eu não tinha prática. E aí eu oferecia para as pessoas não queriam. Eu falei assim, poxa, eu estou dando, eu não estou cobrando nada. Eu sou especialista em coloração pessoal, não sei se vocês já ouviram falar, então, consultoria de imagem, coloração pessoal, visagismo, que a gente fala sobre a beleza do rosto e tal. E aí, lembro que quando eu fiz meu primeiro curso de coloração pessoal, as pessoas, eu falava assim, eu precisava treinar. Então, minha professora falou assim, você tem que fazer 30 colorações para você ficar com o seu olhar treinado. Eu queria dar a coloração, as pessoas não queriam fazer. Ou ia assim, tipo... Sabe, com aquela cara de não acreditando naquilo que estava entregando? E eu fui.
Eu lembro que, até uma história engraçada disso, o Júnior sempre me pôs em enrascadas. Porque um dia uma pessoa chegou pra ele e falou assim... Eu falo pra minha esposa, a vida não vai ter graça se eu não te colocar nos momentos. Ele falou assim, a pessoa chegou pra ele e falou assim, a Renata ela faz palestras pra empresa? Nunca eu tinha feito. Ele faz? Faz. Inclusive especialista nisso. Nossa, ela faz isso muito. Aí ele chegou em casa e falou assim, falei pra tal pessoa e tal, que você faz, você tá doido? Você tá doido? Ele falou, não, já marquei, vai ser tal dia. Madrugada, eu lá tentando montar uma apresentação que eu nunca tinha feito. Mas acho que são esses momentos que nos jogam pra frente, exato, né? Mas um parênteses aqui, né, que a gente sempre comenta também, mas é importante frisar, porque às vezes, né, elas não veem o que a gente fala nos outros episódios. Mas assim, a parceria que está junto com você é o que é fundamental. Porque imagina quanta gente às vezes tem um sonho, né? E, por exemplo, seu marido te apoiou muito. Muito. Isso é muito bom. Agora, imagina um casal que a pessoa tem um sonho e você mas você não nasceu para isso. E nossa, tem um monte de espírito sanguessuga que fica sentado nas costas da pessoa e não apoia o sonho, não tá nem aí. Então é muito legal para você ver que por quê? Que vem na mesma linha da família. A família, quem está muito próximo, ela não vai querer que a gente se movimente por 2 motivos. Primeiro, porque tem um certo carinho pela gente e ele não quer que frustre, não quer que... Às vezes é por proteção. Por proteção. E segundo, se você se movimentar, força a pessoa a se movimentar. Então, assim, você puxa, né? Verdade. Então, se você se movimenta, começa a dar certo e começa a alçar outros voos, ela fala assim, putz, e agora? Se essa pessoa voar, eu não posso ficar onde eu tô. Eu vou ter que movimentar também. Então é mais fácil cortar a asinha. E vai doer ver o outro voando, né? Lógico. É lógico, e aí você... Por que ela deu certo e eu não dei, né? Mas essa coisa da parceria do marido ou da mulher, né? Tantas histórias que existem de pessoas de sucesso, quando você vai ver quem tá junto, apoiou demais. Sim. Tava junto, acreditando, né? Jogando na fogueira. Não, você vai fazer palestra. Não, ela faz, se vira, ela nisso. Mas já fez hoje várias. pra você é palestra tranquilo, né? Isso é... Tira de qualquer letra, lugar. Né? Né? Então, hoje é você muito não tem a primeira vez mas ele funciona. me jogou nesse lugar, né? E eu falo que a Renata Cavalli hoje, ela está onde está, porque ele sempre foi o cara que me impulsionou, assim, ó. E ele não me deixa parada até hoje. Então, assim, hoje eu já tenho meu nome, sou reconhecida, graças a Deus, são mais de 4.000 pessoas transformadas. Caramba, 4.000 pessoas? 4.000 pessoas. Que legal. Chegando nessa marca. 4.000. É muita gente, né? Eu tava pensando esses dias. É muita gente. E ele sempre assim, nunca tá bom. Então, no sentido de assim, não, você tem um lugar, porque você não acomoda, você pode né? mais, você pode mais. Qual é o próximo passo? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. Mas você falou das primeiras clientes, né? Eu lembro quando uma cliente me chamou para fazer personal shopper. E que eu faço muito isso hoje, mas que é isso? Você vai para ir às compras com a cliente, Porque o que eu mais fazia era entender o estilo da cliente, a coloração pessoal. O que valoriza e não valoriza. Isso, exatamente. Modelagem, o que fica legal, o que não fica. Personal shopper ninguém queria, porque você vai pagar para alguém ir com você gastar. Então você tem 2 tipos de gastos, né? Naquela época, então, no começo, ninguém fazia isso. Primeira cliente que falou assim, eu queria fazer um personal shopper. Falei, beleza, vamos fazer. Eu nem dormi aquela noite, porque eu falei, como eu vou fazer isso? E, gente, era tão simples, era como se eu tivesse indo comprar pra mim, só que entendendo que eu ia comprar pra uma outra pessoa, com o estilo dela, com o corpo dela e tal. E eu fiquei tão ansiosa pra isso, e foi tão maravilhoso. E eu lembro disso, sabe, como se fosse hoje, comprando em lojas mais baratas. Hoje eu levo as minhas clientes em grifes e tal, mas eu também amo ir em lojas onde eu comecei. Porque se vestir bem não é só quem tem dinheiro, não é nada. Porque você se veste bem tendo pouco orçamento, né? Com certeza. Eu falo que eu faço personal shopper com R$500 e eu faço personal shopper com 30 mil reais. Contratar você então logo. 18 Vou camisa lá preta. pra 25 de março. 18 camisa preta. Eu só uso, eu tenho no meu guarda-roupa, parece o meu guarda-roupa do Cebolinha, sabe? Eu lembro um gibi que eu vi que ele abre o guarda-roupa, só tinha camiseta verde. Que a sua é a camiseta a minha preta. Tem umas brancas lá, meio perdidas lá, mas a minha camiseta, olha lá, você só vai me ver de camiseta preta. Mas aquela ainda é decote V, né? Uma excelente variação. Uma excelente variação, né? Mas para quem não conhece, para quem não sabe, tá assistindo, conta mais, o que é o visagismo, o que é a coloração pessoal?
Bom, coloração pessoal é o estudo que a gente analisa as cores que nós temos na nossa beleza natural. Então, qual que é o principal foco da análise? Pele, cabelo e olhos. Porque a gente sempre acha que a gente tem que usar algo que contraste com a nossa beleza. E, na verdade, a ideia e o correto é a repetição. Então, eu repito o que eu tenho. Então, o que eu vou analisar? Contraste, profundidade, intensidade e temperatura. Então, qual que é o contraste da pessoa? Qual que é a diferença entre pele e cabelo? Qual que é a intensidade dessa pele? Essa pele reage melhor com cores mais suaves, com cores mais intensas? Temperatura, ela tem uma temperatura quente ou fria? Basicamente é isso. E a gente entende, você recebe uma cartela de cores com todas as cores que vão te valorizar. Coloração pessoal. Aí eu tenho análise de estilo, que é para entender dentro dos 7 estilos universais. Tem a proporção corporal, que é para saber como que funciona o corpo. Que tipo de modelagens fica legal, que tipo que não fica, como funciona a parte de tronco e perna, será que tem que alongar, não tem, enfim. Visagismo é estrutura do rosto. Então, qual o formato do rosto, o que valoriza? Será que a barba assim fica melhor? Será que não fica? Como que melhora o corte de cabelo, tanto para mulher quanto para homem? E aí eu tenho a parte de personal shopper, né? Que é a parte de comprar. Closet cleaning, onde eu vou na casa desse cliente, tiro tudo que não faz sentido, baseado na estratégia de imagem que eu montei com ele, com ela. Então, a gente trabalha dentro de um desejo de imagem. Eu nunca vou chegar lá querendo tirar tudo porque eu acho que não funciona. Mas é trabalhado dentro de uma estratégia, do posicionamento que essa pessoa precisa. Então, entendendo aquele desejo de imagem. Então, tira tudo que não faz sentido, compra coisas novas e depois eu tenho a montagem de looks. E a montagem de looks é multiplicar o armário. E o que eu pego como gatilho, por que aquelas pessoas que passavam pelo Esquadrão da Moda, por exemplo, só citando um exemplo, às vezes elas não funcionavam depois? Porque não tinha feito sentido para a pessoa. Então, muitas vezes era alguém da família, um amigo, que colocava a pessoa no fogo, eu acho ela brega. Né? E aí a pessoa ia, passava um carão lá, ia roupa pro lixo, isso aqui valoriza você, só que a pessoa não comprou aquilo. Porque não era a essência dela, não a personalidade, nem era a intenção. Primeiro ela nem procurou, né? Não era a intenção né, dela. Eu acho que no teu caso é o contrário, porque a pessoa que te procura, porque provavelmente ela já quer isso, né? É muito mais fácil de você conduzir. E outra, para eu chegar nesse momento do Closet Cleaning, que é o detox, né? O Esquadrão da Moda, eu passei 9 horas, no mínimo 9 horas com essa pessoa. Então eu sei exatamente o que ela quer, o porquê ela quer, o que ela precisa mudar. Então, assim, o momento de vida dela, então, sabendo a rotina dela. Gente, não adianta eu chegar para uma mulher que chega para mim, que é mãe de 2 crianças, e ir lá e comprar escarpão para ela com salto 10. Não vai funcionar. Então eu preciso saber e preciso entender isso. Que existe uma história, e então eu preciso saber quem é a Maria, por que a Maria chegou e me procurou, o que ela está vendo de dificuldade na imagem dela, o que ela quer mudar e como nós vamos mudar. Para daí sim a mudança começar a acontecer. E a pessoa, para te contratar, por exemplo, ela vai contratar, coloração é uma coisa, visagismo é outra, cada um é um valor. Eu tenho serviços separados, mas eu tenho a consultoria completa. Mas então, acho que é por nível de maturidade também, né? Às vezes a pessoa vai contratar um serviço primeiro para testar, e depois ela vai evoluindo no processo. Às vezes a pessoa quer só coloração e depois disso vem um estilo. Então eu tenho lá a consultoria que é a mais completa, que tem todos os meus serviços. Aí eu tenho a consultoria Express, que daí tem uma parte que é fundamental para começar esse processo na transformação da imagem. Aí eu tenho só visagismo, tem gente que só quer entender do rosto, maquiagem, cabelo, corte de cabelo, enfim. Que é o visagismo, e tem os outros. Por exemplo, eu tenho clientes que já estão comigo há anos e que fazem uma reciclagem todo ano. Então, assim, vem aqui, vê se eu comprei coisas erradas. Então, eu tiro, às vezes, coisas que não estão funcionando e vamos fazer compras novas. E você atende tanto homem quanto mulheres? Sim. Não tem Meu foco maior é o público feminino, que sempre tá. Homem é muito mais prático, a consultoria feminina é muito diferente da masculina. Porque homem gosta de camiseta preta. Você tá tomando banho? Tá. Nem cabelo eu tenho. Você vai falar qual corte de cabelo? Você não tem como fazer corte. Qual corte de cabelo que te valoriza, Luiz? Fala só se deixar. Topete, eu acho. Falar ondulado. Você viu ondulado? Sim. Deixa crescer e aí pega emprestado. Ondulado aqui. Um do lado, outro do outro, né? Então... Mas é legal saber. Tem que deixar um Instagram seu aí também, né? Aproveita, já deixa para a pessoa que quer te achar.
Renata Cavalli, com 2 L's. Meu Instagram, lá tem tudo. Então você já Você vai dá achar dicas todos os também, meus lá serviços. Tem muitas dicas, muitos vídeos. O dia a dia também eu acabo mostrando um pouquinho das consultorias. Mas lá no Instagram dá pra entender tudo sobre o que eu faço, explica tudo, né? o que é visagismo e tal. Tá tudo Porque eu tava pensando lá. aqui, né? Você tava falando de visagismo, tal, coloração e personal shopper. Para você fazer um personal shopper, praticamente você tem que fazer um trabalho de coloração. Uma pessoa vai olhar para ela, você vai falar para ela comprar. Tem né? pessoas que me contratam só para ir, por exemplo, eu tenho um evento, então eu quero lá para um evento específico. Faço uma anamnese e vou lá e compro aquele look específico. Mas a maioria das pessoas que fazem o personal shopper já tem uma história comigo, né? É uma maturidade dentro da imagem pessoal. Exatamente. Porque é muito difícil eu ir lá comprar para alguém que eu não conheço. Mesmo que uma pessoa contrate só o serviço de personal shopper, eu preciso conhecer um pouquinho dela. Senão não vai fluir. Porque senão não tem nem como, eu não posso nem vender esse tipo de serviço se eu não conheço um pouco da minha cliente, né? Renata, não parece, mas já faz 45 minutos do nosso papo. Meu Deus, passou muito rápido. Todo mundo não, o papo é rápido. Nossa, passa muito rápido. Na reta final, fala primeiro sobre projetos. Então, o que você pretende como consultor de imagem? Tem produto novo? Pensa em alguma coisa digital, enfim. Como que anda? Quais são os projetos para o futuro? Bom, hoje o que eu tenho focado muito é nos cursos de formação. Hoje eu formo outras consultoras de imagem, então lá no meu espaço, no meu escritório, eu tenho a parte da formação, que são cursos presenciais. O projeto para esse ano é ter o curso online também, então para conseguir atingir um número maior de pessoas. Projetos, eu quero fazer a minha formação fora do Brasil, eu tenho formação em todos os cursos do Brasil já, então todas as formações aqui eu tenho, agora o foco é ter formações. O primeiro eu quero Itália. Berço da moda. Primeiro Itália, depois eu quero Paris, eu quero Madrid, então eu tenho alguns planos. Sim. E eu tenho focado muito em estratégia e posicionamento de imagem para empresas. Porque às vezes a gente pensa assim, não é só o indivíduo. A empresa às vezes está perdida ali porque não entende o que é. E isso funciona também para o corporativo. Às vezes seus funcionários não estão legais e eu tenho focado muito nisso, levando esse conhecimento de uma forma um pouco ampla, né? Olhando o macro realmente. Então os objetivos para esse ano é aumentar a formação, ir para o digital e fazer as formações fora. Bacana. E a gente sempre pede para o amiga empresária que vem aqui contar a história. Deve ter gente assistindo o teu episódio agora e fala assim, puta, me deu uma coceirinha, acho que eu quero empreender. Talvez porque eu fui mãe e estou me sentindo meio mal, talvez porque eu tenho um sonho lá da infância e ainda não traduzi. Então, para essa pessoa que está assistindo a gente, por que a Renata aconselha uma pessoa a empreender? Eu acredito que sonhos, eles não são para ficar dentro de uma gaveta. Eles precisam sair. Eu falo que a minha frase, né, de impacto é o quê? Que o meu trabalho hoje é ajudar pessoas a externarem a verdadeira essência através daquilo que elas vestem. Então, o sonho não é para ficar dentro de uma gaveta. Então, não importa o seu sonho, se é relacionado à moda, se é hambúrguer, se é consultoria, seja o que for. Hoje, a Renata Cavalli e a Cavalli Consultoria e Treinamentos nasceu de um sonho de menina, que ficou por muitos anos dentro de uma gaveta. Empreender não é fácil, você vai dar com a cara na parede muitas vezes, você vai levar muitas rasteiras, mas uma coisa eu falo que é tão gratificante quando você vê que isso começou a dar certo, e lá na frente quando você vê que realmente deu certo, então vale a pena você pegar, eu só tenho isso para investir no meu sonho, faça. Porque quando você faz com vontade, com a sua verdade, vai dar certo. Ótimo. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Renata, a gente agradece a tua presença, foi uma história linda. Espero que você tenha gostado de ter participado. É muito bom, eu que agradeço. Luiz, agradeço por Valeu, mais uma. E, gente, assim a gente encerra mais um episódio do podcast de Pouco em Pouco. Podcast voltado ao empreendedorismo, mas não só pela ótica e pelo glamour, depois tudo deu certo. Aqui a gente conta a história, a trajetória, os perrengues, mas que fizeram uma boa ideia sair do campo das ideias e se tornar realidade. Até a próxima. Valeu.